Olá! Você já sabe como funcionam as leis aqui no nosso país, principalmente pelos programas da TV Justiça. Agora, você vai conhecer como são as leis lá fora. E quem conta são os próprios brasileiros que vivem no exterior. Vamos comparar o que dá certo lá e cá. E na estreia do Como Funciona Aí, a gente mostra o trânsito e o transporte na Inglaterra e na Índia. Tá curioso para saber? Roda aí! Começamos com Londres. A gente convidou a gerente de marketing, Karina, para falar um pouco sobre a capital da Inglaterra e Reino Unido e as diferenças nas leis de trânsito e transporte. Vamos saber mais sobre esse tal trânsito invertido, a mão inglesa, e o famoso Double Deck Bus, aquele ônibus de 2 andares, vermelhinho. Karina, conta pra gente, como funciona aí? Moro aqui em Londres, na Inglaterra, há 3 anos. Estou aqui junto com meu marido, que está filmando, me ajudando, para mostrar para vocês um pouco do trânsito dos meios de transporte de Londres. Começando aqui pelo maior ponto turístico da cidade, que é o Palácio de Buckingham, onde não há trânsito, com exceção da polícia, como vocês acabaram de ver, por ser um lugar que atrai muitas pessoas, muitos turistas, então eles fecham o trânsito por aqui. Mas agora a gente vai dar uma rodada aí pela cidade para conhecer algumas curiosidades do trânsito inglês aqui em Londres. Olha como funcionam aqui o sistema de sinalização, né? Esse é o táxi, a mão invertida, né? Como vocês podem ver. Uma coisa muito legal aqui é que eles têm essas delimitações falando para onde você deve olhar para atravessar a rua. Porque como aqui é bem diferente dos outros países, eles avisam. Então, por exemplo, aqui olhe para a direita e do outro lado olhe para a esquerda. E aqui vocês podem ver que além das tradicionais, né, faixas para os carros irem e virem, tem a faixa adicional do ônibus. E como aqui é um ponto de ônibus, tem já a sinalização que é um bus stop, que é uma parada do ônibus, por isso que está em amarelo. Tem o Double Deck Bus, 2 andares. O legal de você também andar nesses Double Deck Bus é que você consegue fazer tipo um city tour em volta da cidade. Então olha aqui, quem sabia que em Londres tinha um teleférico? Muito legal, né? Por cima do River Thames. E lá embaixo a gente mostra mais pra vocês. Vamos descer. Motorista do lado direito. Aqui é uma estação bem grande de trem, a ponto. Então vocês podem ver quantos ônibus tem aqui em volta, que é uma estação bem movimentada do metrô. Estamos aqui na estação de North Greenwich e agora vamos pegar o Tube, que é o metrô aqui de Londres. E aí, aqui é muito famoso por essas escaladeiras, né, por essas escadas rolantes gigantes. Então vamos pegar uma para ver como é que é? Olha isso! E aqui a gente sempre tem que se manter do lado direito, do lado esquerdo ficar para quem tem pressa em passar correndo. Como hoje é final de semana, tá mais tranquilo. Essa porta aqui, que é a porta da estação abre e a gente entra. E o nome Tube é porque o metrô é no formato de um tubo mesmo. Então por isso que tem esse nome. Bom, aqui está numa estação que tem tanto o metrô, que está chegando, quanto o trem, que chega ali do outro lado. Porque aqui em Londres você pode usar o transporte público para chegar em qualquer lugar. Olha lá o trem passando. Agora vamos pegar esse trem expresso até o local que a gente precisa chegar. E é super rapidinho também.
Para ajudar a gente a fazer aí um comparativo, eu converso agora com Danilo Oliveira Costa, que é presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia. Doutor Danilo, muito obrigada aí pela sua presença na estreia do Como Funciona Aí. Eu queria saber quais são as principais diferenças das leis entre Brasil e Inglaterra em relação ao trânsito. É um prazer estar com vocês, o convite sempre bem-vindo e a OAB Bahia, através de mim, sempre estará à disposição para estar aqui engrandecendo esse programa e o trânsito brasileiro. Sobre a pergunta, nós temos aí a dizer que os códigos de trânsito internacionais, eles têm sim suas peculiaridades, principalmente quanto ao aspecto de sinalização. Então, os sinais que aprendemos para dirigir no Brasil, eles têm uma série de diferenças com os sinais previstos na Inglaterra. Então, todas as vezes que um brasileiro quiser se aventurar a dirigir na Inglaterra, ele precisa dar uma pequena estudada nesses sinais de trânsito, porque são bem diferentes. Nós precisamos também avaliar a questão da condução à direita. Então, os veículos ingleses e naquelas vias, eles transitam pelo lado direito, a famosa mão inglesa. O condutor também se posiciona no lado direito, então até quem não dirige um carro automático e dirige um carro manual, ele precisará ter essa readaptação a conduzir o veículo e trocar a marcha com a mão invertida, além das vias que ele tem que transitar pela via sempre à direita e não à esquerda, como nós estamos acostumados, e também com a questão da ultrapassagem, que a via mais rápida fica à esquerda e não à direita da via, como nós estamos habituados. Outra situação muito importante a ser ressaltada é a questão da ingestão de bebida alcoólica. Nós adotamos no Brasil a tolerância zero, em que não há nenhuma possibilidade de ser ingerido álcool na condução do veículo. Já na Inglaterra, há uma possibilidade de até 0,25 miligramas por 100 milímetros, e havendo a ultrapassagem dessa medida, as medidas lá são mais severas, inclusive com penalidades de prisão. Você falou aí sobre a rigidez, né, em Londres e principalmente em toda a Inglaterra e Reino Unido, e eu queria saber, essas leis são realmente mais rígidas em relação ao Brasil? Isso, inclusive, reflete no número de acidentes, porque é baixíssimo, né? Com certeza, nós temos dois aspectos importantes para que esses índices sejam pequenos. Primeiro é a educação para o trânsito, que na Inglaterra nós temos um sistema muito melhor nessa parte de preparação e educação, desde a pré-escola até que a pessoa se torne um condutor de veículo. E o segundo aspecto realmente é um enrijecimento da legislação. Nós temos um código lá que chama o Código das Estradas, e o Código das Estradas ele tem um viés mais de legislação com penalidades na esfera penal. Então, o infrator de trânsito na Inglaterra e no Reino Unido, ele tem essa possibilidade de ser preso ao cometer alguns deslizes ao conduzir veículos automotores, e isso faz com que a população tenha mais cautela e mais cuidado na condução dos veículos. E a Karina mostra agora pra gente como faz com seu mascote, o Golden Retriever Lennon, quando utiliza o metrô. Sim, eles lá são permitidos no metrô. E ela foi até a mais famosa das faixas de pedestres, a Abbey Road, imortalizada na capa do disco dos Beatles. Lá tem uma sinalização diferente e, é claro, ela também deu um passeio de carro para mostrar como é dirigir do lado direito. Vamos ver? Conta aí pra gente, Karina, como funciona aí? Como vocês podem ver, cada volante também é um local de publicidade. Então, aqui, muitas marcas utilizam para comunicar com seus consumidores, o seu público do outro lado também. Piccadilly, um dos lugares com trânsito mais busy. Olha, aqui no trânsito de Londres também temos carruagem. Estamos aqui na faixa de pedestre mais famosa do mundo, Abbey Road. Quem não se lembra do álbum dos Beatles?
Hoje aqui o trânsito flui normal, como vocês podem ver. A gente tem o pelicano aqui, que é essa luz piscante, que mostra que a preferência é do pedestre. E por não ter semáforo, só ter o pelicano, a gente tem a faixa de pedestre tradicional, como vocês conhecem aí no Brasil. Toda pintadinha no chão. Vamos atravessar? Outra coisa muito legal aqui sobre o trânsito é que tem algumas regiões, algumas ruas de Londres, só quem pode parar na rua são os residentes locais. Então aqui é um exemplo. Então, por mais que tenha vaga, você só pode parar se você mora no local e tem uma licença para isso. Outro exemplo aqui de informações e placas de como parar ou não na rua. Então essa placa é bem grande, mas basicamente está falando que só residentes podem parar por um período. Por outro período, pessoas comuns podem parar, mas tem que pagar, porque qualquer coisa que você fizer diferente das regras, a multa vai chegar e não é barata. Para estacionar em Londres, é preciso respeitar os estacionamentos dos residentes. No Brasil, tem estacionamentos rotativos, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, como mostra essa placa da Zona Azul, em São Paulo. Já nos Estados Unidos, os estacionamentos de rua têm os parquímetros, que aceitam moedas ou cartão de crédito. E aqui a gente tem outro exemplo, né, de faixa com semáforo. Então a faixa é diferente, é só o pontilhado no chão. Por o trânsito aqui ser bem diferente, né, ser a mão inglesa, eles explicam no chão para onde você deve olhar. Porque é uma cidade muito turística, então para evitar acidentes, aqui por exemplo, tá, você deve olhar para o lado direito, que é onde vem o trânsito, do lado de lá, pro lado oposto. Então, como vocês puderam ver, o transporte público aqui é muito dog-friendly, aceita animais, o que é excelente. E agora a gente está no carro para mostrar literalmente a mão inglesa na prática. Wagner dirigindo. E aí vocês podem ter uma noção que o motorista vai no lado direito do carro e o passageiro vai do lado esquerdo, que é o oposto da gente. Aqui a faixa da esquerda é a faixa de quem está na velocidade da pista e a faixa da direita é usada somente para ultrapassagem. Por isso que é mais livre. Por exemplo, esse carro vermelho está ultrapassando. Então é uma regra que é bem cumprida aqui e faz o trânsito ficar bem organizado. Doutor Danilo, a Karina falou aí dos estacionamentos, nós ainda fizemos aí um paralelo com o Brasil e Estados Unidos. Como é que é essa legislação dos espaços públicos pelo mundo? Principalmente no Brasil, que a gente tem que usar como nossa referência, os espaços públicos, nós temos aí uma regulamentação compartilhada. Nós temos o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, e que nesse Sistema Nacional de Trânsito nós temos os entes federais, estaduais e municipais. Então, na parte municipal, nós temos aí a municipalização do trânsito, onde nós precisamos avaliar aquela organização do município e ordenamento do uso do solo. Então, nós temos aí o Zona Azul, como citado em São Paulo, que é a parte da regulamentação. Nos Estados Unidos, como citado, nós temos também a questão dos estacionamentos, e eles são restritos e pintados conforme cores no meio-fio. Além do parquímetro, como citado, mas nós temos as duas hipóteses. O parquímetro analógico, que é aquele que fica contando o tempo conforme o veículo está ali, o parquímetro está à frente dele e é recarregado com moedas. E temos o parquímetro digital, que é aquele parquímetro que nós recarregamos ou com moedas ou com cartão de crédito e precisamos imprimir um ticket, colocar no para-brisa do veículo visível e contabilizar o tempo para que nós não sejamos autuados enquanto condutores que estivermos naqueles países. A Suécia é uma dos modelos nesse caso, porque ele traz o Traffic Calming e com isso ele traz nos lugares mais urbanos e congestionados de pessoas, ciclistas e outros modais, eles restringem em absoluto o estacionamento naquelas localidades, assim como nós tivemos aí o caso da Inglaterra, a restrição do estacionamento somente para moradores e não para outros transeuntes que estejam passando por ali. Você falou aí da mão inglesa, eu queria que você desse um histórico para a gente sobre a mão inglesa e também a mão que nós utilizamos no Brasil. Qual é o histórico? Nós hoje temos a mão inglesa historicamente representada por uma questão das guerras e das batalhas, em que os cavaleiros ingleses eles
gostavam de andar pelo flanco esquerdo e portar a espada na mão direita. Como os ingleses são muito tradicionalistas, então eles levaram isso para o trânsito deles, e inclusive para a fabricação dos veículos. Então, daí nasceu a mão inglesa, que é utilizada em diversos países que tiveram a colonização inglesa. Alguns já retiraram essa condução desde 1928, Japão e outros lugares, mas uns outros persistem. Quanto à mão francesa, ela é uma mão tida hoje como uma mão universal, utilizada pela maioria dos países. Ela não tem um histórico como a mão inglesa da sua criação, e foi por questões realmente lógicas e de condução e organização do trânsito que se decidiu adotar a via francesa, que é o trânsito pelo lado esquerdo, o condutor sempre do lado esquerdo do veículo para conduzir e estar pelo trânsito. Doutor Danilo, a gente vai continuar falando do transporte e trânsito, só que da Índia. A gente faz agora uma pequena parada e volta já. A gente já viu aí como funcionam as coisas no transporte e trânsito de Londres. Agora a gente viaja para o sul da Ásia, na exótica Índia. O país é o segundo mais povoado do planeta e por isso já dá para imaginar o trânsito caótico. Será que a legislação por lá ajuda a organizar as coisas? Para contar um pouco mais dessa história, a gente convidou desta vez uma brasileira que mora na Índia, na província de Rishikesh, aos pés do Himalaia. Rebeca Angélica é casada com o indiano Mohan Verma. Os dois pegaram o tuk-tuk, que é uma espécie de triciclo com cabine, para mostrar como funciona na prática. O tuk-tuk é o transporte mais barato do país. E no meio do caminho tinha uma vaca flagrada entre os carros. Lembrando que o animal é sagrado na Índia e não pode ser sacrificado. Vamos saber mais como os indianos conseguem se entender nas ruas com pouca sinalização. Rebeca, conta pra gente como funciona aí. Namastê, pessoal, meu nome é Rebeca Angélica, eu sou brasileira e moro aonde? Aqui na Índia. E hoje eu vim mostrar para vocês, na verdade, Mohan Verma, que é meu marido indiano, viemos mostrar para vocês o quê? Sobre o trânsito, sobre os transportes, sobre esse trânsito caótico, conhecido, né, como a maior fábrica de buzinas aqui. Na Índia, a buzina é o que vale, no Brasil, buzinar só em algumas situações, de acordo com o artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro. Em Brasília, o recado está logo na entrada da capital do país. Seja bem-vindo. Em Brasília, evitamos buzinar. A gente vai mostrar para vocês um ponto de olho, um ponto de tudo. Vem ver. É um dos transportes mais baratos aqui da Índia, o tuk-tuk. E quando você pensa que cabe 5, cabe 15, ele se enturma tudo.
Doutor Danilo, como que os indianos conseguem se entender? Existe de fato uma legislação? O que ela diz? Existe sim, existe um Congresso de Estradas da Índia, esse congresso gerou o Código de Segurança Rodoviária. O problema da Índia é a ausência de fiscalização. A regra existe, mas não havendo fiscalização, nós temos esse caos que leva a Índia a ser o pior trânsito no mundo em questão de índice de acidentes de pessoas sequeladas com acidente de trânsito na Índia. Ainda, além disso, nós temos o grande problema de que na Índia a pessoa não presta socorro àquela pessoa acidentada com medo de ser indiciado ou suspeito de ter causado aquele acidente de trânsito. Então, nós temos ainda esse outro problema. E como bem colocado na matéria, a buzina é um instrumento para que os condutores sejam notados e se façam notar. Então, a buzina realmente virou um instrumento necessário para que haja um ordenamento mínimo do trânsito, que as pessoas consigam, dentro dessa confusão entre tuk-tuk, vaca, animais, pedestres, veículos, motos que conduzem, inclusive, animais na garupa, consigam transitar nesse caótico trânsito que a gente vê aí nos vídeos apresentados. Os indianos acabam se organizando por meio da buzina. Em outros países, como funciona essa regra? A buzina, ela mundialmente é utilizada só como um sinal de alerta em circunstâncias excepcionais, para que você seja notado ou que alerte o outro condutor. Então, o uso dela de forma contínua e excessiva, ela em todos os países geram, sim, multa e autuações, até pela perturbação do sossego. No Japão, inclusive, nós temos a tolerância praticamente zero à buzina, com a instalação de sensores para que faça a autuação daquele condutor que utilizou indevidamente a buzina. Vamos voltar para a Índia? E agora a gente vai saber como é dirigir por lá. A Rebeca deu uma volta na garupa da moto do marido Mohan. Dá para perceber que a lei que vale é a mesma da buzina, como a gente falou aqui. Ela também foi até uma estação para mostrar o trem de passageiros, que é o principal meio de transporte da Índia. Rebeca, explica para a gente como funciona aí. Mas, para além das leis de trânsito, o que realmente funciona é o código de conduta. Ou seja, não necessariamente eles vão seguir as leis de trânsito. Existe uma forma não dita, não escrita, que rege toda essa movimentação de trânsito. Necessariamente, para dirigir, o código é buzinar. A buzina faz parte de você avisar a pessoa que você vai ultrapassar, que você está chegando. Então, sem buzina, eles se bateriam. Outra coisa interessante, gente, questão de sinaleiro. Se existe ou não sinaleiro, semáforo, né? Aqui na Índia. Sim, eu toda a Índia, viajando por tudo, que já viajei muito aqui, eu vi ou pouco. Então, gente, essa é uma estação de trem novíssima. Foi inaugurada recentemente. O sistema ferroviário aqui da Índia é um dos maiores do mundo. Ele cobre praticamente a Índia inteira. E foi um legado que os ingleses deixaram. Então, quando os ingleses dominaram aqui a Índia, eles construíram essa rede ferroviária. Todo mundo utiliza, rico, pobre, é muito mesmo utilizado. E também a questão de transporte de mercadorias. Venham, gente. Vou mostrar. Então, essas portas são pesadas. Tem normalmente 6 diferentes categorias o trem. Primeira classe, segunda, terceira, quarta, até. E a diferença é o número
de pessoas no mesmo espaço. Então aqui cabem 6 pessoas. Uma aqui deitada e uma aqui deitada. São 3 aqui, 3 aqui. Então esse aqui é a terceira classe. A segunda classe vai ter dois bancos, aqui e um no meio. Isso é segunda classe. E a primeira classe vão ser 4 pessoas, 2 aqui, 2 aqui. A única diferença é que tem porta. Esse aqui não tem porta, esse aqui normalmente é cortina. E as outras classes são sentadas, não é deitado. Aí é menos gente. Então menos gente, daí vai empilhando cada vez mais. Aí a última classe é empilhado. Então convido vocês a um dia terem uma experiência completa da Índia fazendo uma viagem de trem. Danilo, o transporte de trens, principalmente, é o maior do mundo, mas também é o mais lotado, com tragédias, descarrilamentos constantes. E aí eu queria saber, existe indenização em caso de acidentes, como acontece no Brasil? O sistema ferroviário indiano é o quarto do mundo, 65 mil quilômetros de ferrovias, e realmente é noticiado, se você fizer uma pesquisa básica, que muitos acidentes aí por descarrilhamento. No Brasil, nós temos aí o Código Civil, que dá o dever de indenizar aquele que causou qualquer tipo de dano ou prejuízo a outrem, decorrente de alguma prestação de serviço, inclusive do transporte. Na Índia, como nós fizemos aí uma pesquisa, uma abordagem, não há uma legislação específica e normalmente o governo é quem faz a indenização desses cidadãos que têm algum problema e algum acidente ocorrido, tanto nas rodovias, que também ocorre com bastante frequência, como nas ferrovias. A gente já falou aí do Brasil, óbvio que tem também os países da América do Sul, tem o Mercosul. Existe uma legislação integrando esses países? Como é esse intercâmbio? O Mercosul é um bloco econômico e que algumas outras regras foram adicionadas a ele, inclusive trânsito. Então, existe aí a Convenção de Viena, que é internacional, e que os países do Mercosul, exceto a Venezuela, assinam esse tratado e tratam um pouco sobre trânsito. E nós temos também alguns tratados e algumas convenções em que esses países assinantes do Mercosul, por exemplo, o Acordo de Regulamentação Básica Unificada de Trânsito, que é de 1992 e vigente até hoje, que estipulam regras mínimas entre os transeuntes dos países nas fronteiras, colocando regras mínimas para que haja um respeito dos visitantes e dos visitados quanto àquela questão do trânsito. Temos agora também a novidade da placa Mercosul, que tem a iniciativa de unificar a base de dados para que todas aquelas pessoas que são autuadas no trânsito em países fora do registro do seu veículo, elas possam ser penalizadas com a pena pecuniária, inclusive, talvez, a pena na sua habilitação. Doutor Danilo, tem alguma lei curiosa que chame a atenção, que você possa contar aqui para a gente? Existem várias. Existe legislação que prevê a necessidade da pessoa conferir a buzina, o motor, o limpador de para-brisa, que a gente tem no Kansas, nos Estados Unidos, que lá o trânsito tem um sistema diferente do nosso, é por estado. Nós temos outro que o agente de trânsito, ao abordar algum veículo, precisa buzinar 3 vezes, isso é uma lei indiana, então há necessidade de buzinar para fazer a abordagem de trânsito. Então, são diversas curiosidades aí que a gente tem de legislações esparsas e internacionais que são realmente diferentes. Essas legislações estranhas existem aí pelo mundo. Agora, para a gente finalizar, queria que você destacasse aí pontos positivos e negativos da legislação de trânsito e transporte no mundo. Nós temos o programa Vision Zero da Suécia, que chama bastante atenção, certificando pessoas pelo mundo para que a gente tenha o índice zero de acidentes. Nesse Vision Zero, nós temos o Traffic Calming, que é exatamente o compartilhamento das vias entre todos os modais, ciclistas, motociclistas, pedestres e o veículo, em que nós temos aí o tráfego de veículos com 20 km por hora no máximo, e isso realmente salta aos olhos e a gente precisa trazer esse modelo para o Brasil e para o mundo, onde nós temos um trânsito tão caótico. Doutor Danilo, muito obrigada pela sua participação na estreia do Como Funciona Aí.
E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você pode conferir o Como Funciona Aí e outros programas no nosso canal no YouTube, no site da TV Justiça e também no nosso perfil no Instagram. Até a próxima. Tchau!